Não. Ah, professor. Negativo. Vamos lá. É só um física. Vamos começar a aula. E a Eu gente quero atividade física. tá falando sobre lutas brasileiras, que eu tinha feito a introdução, depois veio Eu tinha faltado, né? Aham. Tinha. Eu E tinha aí, dado, tinha atividade? tinha. É? E aí depois veio a atividade avaliativa e aí a gente vai continuar agora, tá? Tinha feito só a introdução, que além da capoeira, existem outros tipos de luta brasileira e eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa quais são as lutas brasileiras. Quem que fez? Eu acho que... Quem fez? Então, Fernanda, Rafael, Judô é brasileiro? Miguel, Enzo, Ana. Judô não é brasileiro. Não, ixi, judô tá bem longe. Professor, qual que é a pauta de hoje? Lutas brasileiras. Nossa, professor, demais. Falar nisso, gente, ó, eu corrigi a apostila, corrigi a atividade avaliativa, meu Deus do céu. Quanta nota ruim. Tenso. Mas enfim, né, vamos lá, a gente vai, ainda bem que não é só uma atividade avaliativa, né, Eu acho que tem as práticas também, vamos lá. Ó, acompanha comigo lá para falar sobre as lutas brasileiras. Como eu falei para vocês, para quem pensava que era só a capoeira, existem outras também. Vocês podem falar para mim a tarefa que eu deixei para vocês fazerem. Alguém quer falar? Quais são as lutas brasileiras? Judô é? Hã? Não, judô não é brasileiro. Não, judô bem Judô não longe, é eu falei bem brasileiro. longe do Brasil, né? Lá do outro lado do Brasil, Ele na verdade. acho que é japonês. Ah, é, tem que ser brasileiro? Brasileira. Vocês não fizeram, né? Ah, tá. Poxa vida, hein? Eu Eu não fiz. sabia. Eu não sabia. Aqui Mais tem. alguém? Luta brasileira eu não fiz, Tem. então. Mais Eu alguém? Gente, eu coloquei, vou... pode falar. eu coloquei judô, jiu-jitsu, Judô não. Miguel, judô Dai, não é capoeira, brasileiro. boxe. Judô não é brasileiro. O outro que você falou é O jiu-jitsu é. jiu-jitsu brasileiro. Mas o judô não é brasileiro, é japonês. Meu irmão era lutador de Japonês? jiu-jitsu. Ah, tá. Meu pai vai me pegar. Japonês. Qual que é o outro que você colocou, Miguel? Hã? Além do jiu-jitsu brasileiro? Antes do jiu-jitsu eu coloquei. Peraí que eu vou falar aqui Muay Thai. no chat. Miguel, Muay tira Thai, esse capoeira. judô. Eu ouvi o Tira Muay o judô. Thai. Miguel, tira o judô porque não é brasileiro. Eu tiro o judô. Judô é descendente japonês. Aí passou aqui pro Brasil. Uhum. Ninguém mais, gente? Manda no chat, Miguel. Ô, Nossa, professor, que por que eu não consigo conversar vergonha. com os outros? Porque eu sou muito mal e aí eu deixei pra falar só comigo, entendeu? Professor, você viu esse negócio aí que eu coloquei no chat pra você? O que tem? Olha ali. Eu coloquei as 10 lutas mais letais do mundo. Ah, tá. Beleza. Depois eu posso falar. Pode, depois. Existe também o maculelê. O maculelê, ele é uma tradição, também a tradição, ele conta uma lenda, na verdade, tá? Aí tem a capoeira, que vocês conhecem, né? Coelho eletão. Tem esgrima crioula, que é uma luta bem diferenciada. Tem Mas não é aqui no Brasil, professor, esgrima. esgrima crioula. Ah, crioulo. Isso. Tem o Você tá falando do Marajoara, que é um outro tipo de luta. Tem, qual que é o outro? Vale Tudo. Tem alguns, Professor, tá? até agora eu não sei, eu não conheço. Professor, parece que você tá falando de jogo de carta, não de artes marciais. Na verdade, são artes criadas aqui no Brasil. Eu sei, mas esse vale tudo parece mais um jogo de carta. Pois é, né? Judô é o quê, então? É Judô japonês. É japonês. E ele foi passado aqui pro Brasil. Judô foi criado Tem no que ser Japão. luta que foi criada no Brasil. Por exemplo, Tá? a capoeira. Capoeira.
Capoeira é uma luta criada no Brasil. A Até inclusive ano capoeira. passado nós estudamos sobre a capoeira, falando sobre a sua origem, que ele foi criado pelos escravos, né? Ah, quando tinha aula na sala. Pois é. Professor, Diga, vamos lá, seria vamos legal fazer se a gente- leitura. Hã? seria legal se tivesse na aula de educação física uma só vez pra gente treinar capoeira na escola. Pois é, né? Se tivesse alguém, por exemplo, se tivesse alguém que se interessasse em dar aula de capoeira na escola, ia ser bem bacana. Minha mãe tem Eu um não- amigo que dava capoeira pra mim. Eu não sei lutar capoeira, mas eu acho muito legal. E não é fácil, é difícil. Eu acho assim, acho top. Não É sei. muito legal, Eu muito gosto, legal. eu gosto de ver. Minha mãe tem um amigo que lutava, me dava aula de Para capoeira. fazer também é muito difícil, não é fácil. Vamos lá, vamos acompanhar então a leitura aqui É que da você tem que tomar apostila. cuidado pra você não acertar no rosto de alguém, né? No rosto, Mas eu acho que judô até seria melhor, qualquer né, parte do professor? corpo. Porque Tomar cuidado judô pra não tem. cair. Judô já tem lá. eu sei, mas pra gente, pra quem não faz, eu fazia judô, eu fiz por Então, 3 anos. Judô é bacana Eu acho que eu também. cheguei na faixa As azul ou duas, amarela, eu as acho. duas outras que eu acho mais legal é o judô e a capoeira, porque os outros são, elas são muito violentas, né? Você acerta o adversário, pensa. Você chega a A gente machucar, né? podia pedir pro meu professor. Taekwondo de é o judô. quê? Taekwondo é uma Taekwondo. luta de origem asiática Taekwondo. também. É do Japão. É. Eu gosto da música da capoeira, tem umas músicas legais. É legal. Vamos lá, gente, acompanha comigo lá. A capoeira surgiu durante o período da Onde escravidão tu tá, Enzo? como uma forma de manter as tradições africanas e como maneira de defesa dos escravizados que lutavam por liberdade. Então, lembra que eu tinha comentado com vocês no passado que como os negros, né, eram escravizados, alguns tentavam fugir e para eles lutarem, quando fugissem, eles treinavam a luta capoeira falando que era uma dança. Aí eles A dança. implementaram o berimbau, o atabaque, né, aqueles instrumentos musicais para falar que era uma dança, mas na verdade eles estavam treinando a luta para quando eles fugissem. Nas próximas aulas, vamos conhecer outras lutas brasileiras criadas por diferentes povos indígenas. Cada uma carrega símbolos e tradições próprias e por meio delas é possível conhecer melhor a história dos povos que praticam. Como toda criação humana, as lutas surgem. Gente, eu estou gravando? Tô. As lutas surgem em contextos específicos e se relacionam às necessidades dos povos ou comunidades que as criaram. Com o desenvolvimento das sociedades, muitas delas deixaram de exercer a sua função original e, mesmo mantendo elementos de sua tradição, não tem mais autodefesa como objetivo principal. Então, a capoeira hoje em dia, nós não vemos ela como uma luta para autodefesa, né? A gente vê muito como uma tradição do Brasil, certo? Ou uma cultura, na verdade. Diga. Gabriele já tá entrando, professor. A Gabriele já entrou. É fácil notar que, com o passar do tempo, muitas lutas e artes marciais sofreram mudanças significativas. A influência da mídia, por exemplo, fez crescer o interesse do público por lutas como o MMA, que é Mixed Martial Arts, artes marciais mistas, fazendo com que o boxe, a luta mais prestigiada pelo público durante muitos anos, fosse deixada de lado. Isso não aconteceu com as lutas indígenas, pois elas permanecem quase intocadas pelos códigos da cultura esportiva e entretenimento, embora apresentem elementos de esportivização como a competição e as padronizações de regras. Então, está falando que as lutas elas sofrem alterações, assim como os demais esportes. Uma que permanece praticamente como está são as lutas indígenas, né? Então, não foi alteradas as regras, muito as regras. E alguma dessas lutas aí é uma tradição, uma cultura dos povos, como a capoeira é parte cultural do Brasil. Então, qualquer lugar que você for no mundo afora e falar da capoeira, eles vão saber que a capoeira é do Brasil. Então, hoje já se tornou uma cultura e a gente não enxerga muito como luta, certo? Mas ela ainda não deixou de ser uma luta. Eu acho que eu tinha perguntado para vocês também, para vocês fazerem qual que é a diferença entre luta e arte marcial. Quem fez?
Tava bem na apostila, vocês nem prestaram atenção. Eu não pedi Que para arte vocês? marcial teve? Eu acho que eu pedi pro Educamp, eu Não acho. pediu, não, professor. Vamos lá. Não pediu. Existe Não uma pediu. diferença, tá? Entre luta e arte marcial. Uhum. Há muitas discussões sobre o significado dessas duas expressões. Alguns autores indicam que o termo luta significa o conflito direto entre duas pessoas e a expressão arte marcial tem origem nas técnicas de guerra, carregando um conjunto de conceitos filosóficos, éticos, estéticos e morais que vão além do combate em si. Diante disso, é consenso afirmar que toda arte marcial contém uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial. Então, a arte marcial ela está ligada mais às técnicas de guerras, né? E a luta é o confronto entre duas pessoas. Então, essa é a diferença, ok? Professor, Oi, eu vou escrever no chat. Pode continuar. beleza. Gente, ó, e dentre as lutas, aí está para a gente entender um pouco sobre esse cara aí que está aparecendo na tela de vocês, tem na apostila de vocês, que é o Muhammad Ali. Quem que é Muhammad Ali? Ele foi um lutador negro nos Estados Unidos e ele ganhou Boxeador. um boxeador. Ele ganhou várias lutas, né? Foi reconhecido, mas ele vivia numa época em que as pessoas negras sofriam muito mais preconceito do que existe hoje. E aqui conta a história dele, que ele uma vez ele foi barrado, né? Por mais que ele tenha ganhado que ele tenha ganhado várias medalhas, aquela medalha não servia de nada, porque não ganhou o preconceito. Então vamos ler um pouquinho sobre isso aqui. Enzo, Oi. você falando de artes marciais, desse que você perguntou? É só escrever no chat pro senhor, viu? Pode ser, eu vou pensar na sua proposta. Vamos lá. Se cada luta ou arte marcial carrega a história do povo que a criou, podemos afirmar que a luta pelos direitos humanos e pelo respeito à diversidade é universal. Muhammad Ali foi um grande lutador de boxe. Sua história é um exemplo dessa luta e de como é possível vencer preconceitos e afirmar a diversidade. Cassius Marcellus Clay Jr., seu nome de batismo, nasceu em 17 de janeiro de 1942 em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. Ele é considerado um dos maiores lutadores de boxe da história, além de ser muito respeitado por sua atuação nas causas humanitárias. Embora tenha conquistado em 1960 a medalha de ouro dos boxes dos Jogos Olímpicos de Roma, Ali continuou sofrendo preconceito racial nos Estados Unidos. Por esse motivo, depois de não ser atendido em um restaurante, ele atirou sua medalha olímpica no rio Ohio como forma de protesto. Em 1967, Ali foi convocado para servir o exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Como se recusou a ir, perdeu os títulos que havia conquistado e teve a sua licença de boxeador cassada. O boxeador passou Deve ser por isso que os Estados Unidos perdeu. Então, não. Mas ele foi um defensor, né? Então ele foi um protesto. Então como que ele não pode entrar num restaurante para comer por ele ser negro e assim ele tinha títulos, né? E ele foi barrado no restaurante. Por que chamaram ele então para ir para a guerra, né? Porque ele era negro. Então uma coisa que não tem nada a ver, né? Nada a ver. O boxeador passou a usar o nome de Muhammad Ali após se converter ao islamismo, região cujos fiéis sofrem muita discriminação nos Estados Unidos. Muhammad Ali morreu em junho de 2016, aos 74 anos, e é um dos muitos símbolos da luta contra o preconceito do século XX. Então, ele lutou contra o preconceito, né? Então, assim como ainda existe muito hoje em dia preconceito, infelizmente. Acho que em 2016, não, 16 que ele morreu, teve uma Olimpíada antes da morte dele, que ele foi chamado para acender a tocha olímpica, acho que foi nos Estados Unidos. Foi isso mais que merecido, né?
Vou pegar o carregador do meu notebook, tá? Tá, vai lá. E foi um reconhecimento depois de muito lutar. Então, depois que ele lutou muito pelas causas, né? Aí ele foi reconhecido, né? Mais do que justo. Aí chamaram ele para acender a tocha olímpica nos Jogos dos Estados Unidos. E aí agora nós temos as lutas indígenas. Deixa eu ver aqui mais para frente, só um momento. Tá famoso, hein, professor? Oi? Quem? Você tá famoso, hein? Até o Lobo tá te assistindo. Como assim? Hã? Quem? Ah, Não entendi Que nada. eu não ouvi. entendi. É que ela falou que até um lobo tá assistindo ela. Aonde? Falei, professor, tá famoso. Até um Lobo tá assistindo ele. Oxe, quem que é? A Gabriele, professor. Ah, Peraí, professor, já volto. Gabi, tudo bem com você? Gabi, Ela não fala. pois é, acho que tá com o microfone bugado. Não, de é certo. porque ela falou que ela tava no quarto da mãe dela e ela não pode ativar o Ah, som. tá. Gente, eu vou continuar então falando agora. Além do boxe, aí nós vamos falar agora de uma das lutas, né, brasileiras, inclusive que tem a luta indígena como parte integrante da luta brasileira. Existe Jogos Olímpicos dos Povos Indígenas, que reúne várias tribos indígenas, eles fazem a competição. Alguma dúvida sobre essa introdução aqui? Sobre lutas brasileiras? Não, né? O que eu quero que vocês entendam é essa parte aqui. Qual que é a diferença entre luta e arte marcial? Ok? Que não existe somente a capoeira como luta brasileira. E aí nós vamos conhecer agora as lutas dos povos indígenas. Lutas indígenas. Os jogos praticados pelos povos indígenas apresentam temas que variam entre guerra, caça, família, mitos e criação de animais, entre outros. Neles é possível notar a cooperação, a solidariedade, de forma que quem perde ou erra se diverte tanto ou mais do que aquele que acerta. Então, se torna uma diversão para eles, né? Eles não lutam assim para vencer, igual a gente vê nas lutas por aí. Eles lutam para divertimento. Então, eles se reúnem, vários povos indígenas, e aí tudo que acontece no evento deles é envolvido em uma lenda e um mito que eles têm, né? Todas as culturas têm lendas, mitos e histórias que explicam a criação do universo, como eu tinha falado para vocês. Cada etnia indígena também utiliza lendas e mitos para explicar às gerações mais novas as suas crenças e valores culturais. O povo Tupi-Guarani, por exemplo, acredita no deus Tupã, cuja voz pode ser ouvida durante as tempestades. Tupã é, segundo a tradição Tupi-Guarani, o criador do mundo e dos humanos. Além da criação do universo, os mitos indígenas explicam o surgimento do dia e da noite, das florestas, das plantas e dos animais. O primeiro contato com as lutas indígenas será realizado por meio de 3 jogos, com diferentes origens: cabo de força, forquilha de pau e marimbondo do coninho. Então esse aqui é um dos jogos que eles fazem, né? Quem que nunca brincou de cabo de força? Todo mundo já fez, não já? Não, cabo de guerra, eu entendo. Cabo de guerra é a mesma coisa, mas para eles é cabo de força, tá? Professor, Uhum. eu sempre sou jogado no chão nessa brincadeira. Acontece com um monte de gente. Professor, no quinto Mas é muito ano, engraçado. eu tava com um grupo, eu tava ganhando de todos. Eu não ganhei do Diogo e do Cauã. Cara, eu não ganhei do Diogo e do Cauã. Aqueles dois desse tamanho aqui, eu não consegui vencer deles. Acontece com um monte de gente, como eu tinha falado. O Rafael, é normal. E é engraçado, tanto que, igual eu falei para vocês, quando eles fazem esses jogos lá, eles se divertem. Quem perde, acho que se diverte mais ainda do que os outros, que acontece como aconteceu com você, né? Que cai e é muito divertido. Eu acho muito divertido também. Quem tá de fora, assim, também se diverte pra caramba. Tem vezes que eu dou sorte, vou no time com alguém
E eu Que é forte. considero que Eu tava. Não sei explicar. Mas aí todo mundo é mais alto que você, né? Todo mundo do grupo lá do Cabo de Guerra, né? Praticamente, né? Então. Aí eles ficam tudo segurando assim e você tá tipo meio que flutuando Meu Deus. e puxando. Fernando, não exagera, Fernando. Eu não tô falando de ele ser muito magro, eu tô falando da altura dele, muito baixinho, tadinho. Olha só, vamos lá. Daí, ó, que tem a ver o cabo de força com luta? Então é um jogo de oposição. A luta nada mais é que um jogo de oposição, certo? Um contra o outro. Cabo de força também. Um contra o outro. É oposição. Ah, tá. Tá? Outro jogo dos povos indígenas é o Forquilha de Pau. Esse jogo faz parte da tradição chavante e é descrito a seguir de forma coloquial pela indígena Bernardina Renier Topitirô, do livro Jogos e Culturas Indígenas. Eu não sei pronunciar, tá? Vamos lá. Os meninos e as meninas participam do jogo. Bernardina Renier Peraí, calma. Esse Onde vocês é estão vendo isso? trava-língua, viu? Renieré. Bernardina Renieré Toptiro. Toptiro. Renieré, Toptiro. Bom. Ah, forquilha de pau, entendi. Os meninos e as meninas... ó, é Bernardina. essa aqui é a frase dela, tá? Os meninos e as Professor, meninas participam não é do jogo. estilingue que se fala? Não é estilingue que se fala? Estilingue? Né, então, Porque peraí, forquilha vamos é conhecer. usado no estilingue, né? Porque forquilha é o cabo de madeira lá. Vamos lá. Os meninos e as meninas participam do jogo, dividem-se em 2 grupos adversários, sendo que um representante de cada grupo participa de cada rodada. Eles entram em um círculo e encaixam suas forquilhas. Então começa a empurrar uns aos outros para sair do espaço demarcado do chão. Quem tiver mais força leva o adversário até o seu grupo e retira o outro representante para desafiá-lo. Não tem nada a ver com Não entendi É isso aqui, ó. Eu não entendi nada dessa explicação, mas tudo bem. É assim, você já viu o sumô? Já. Sumô Já, você tem que tirar o adversário do círculo, é mais ou menos parecido com o sumô. E é uma luta indígena, tá? Bem parecido. Então Mas é por isso que do aqui, ó. forquilha? Mas por Isso que da aqui, ó. forquilha? Porque eles colocam uma forquilha dentro do círculo. Mas por quê? A forquilha Isso não vai aqui, prestar. porque é a tradição deles. Eles criaram, falaram assim, vamos fazer uma forquilha e colocar aqui. Entendeu? Era mais fácil eu deixar um círculo mesmo. Já no sumô só tem o círculo. Essa Cara, sumô, figura eu lá acho que que tem lá. as pessoas que lutam Shumô. as pessoas que lutam... Chama o chamou. Eu vou chamar. Chamou. Eu acho Com que as certeza, o japonês lá. E aí, cara, bora um shumo. Eu acho que as pessoas que lutam sumô elas são muito feias, elas são obesas demais. São Parece muito que mesmo. A gente fala sobre isso. parece que tem Nós acabamos de falar sobre isso no 9º ano, sobre o sumô. E a gente fez uma pesquisa sobre isso aí. Vamos lá. Marimbom do Coninho. Marimbom do Coninho é outro jogo dos jogos dos povos indígenas, tá? Esse tipo de jogo é um trabalho muito interessante, ajuda a levantar o astral e ao mesmo tempo proteger o ninho. A morte. Formam-se 2 grupos, por exemplo, de 5 pessoas. Essas seriam os marimbondos. Professor, que tem se como ia melhorar objetivo- meu sono que eu tô sentindo agora? Depois a gente melhora. A gente vai Se fazer ia uma... melhorar o sono que eu... Se acabar, daqui a pouco acaba, a gente faz uma brincadeira. Vamos lá. Eba. Esses marimbondos seriam os marimbondos que têm que proteger o ninho, e outras 5 pessoas seriam os provocantes, com a intenção de quebrar o ninho. O ninho é feito de terra ou de papel, e o dono tem que ser bravo. Quando uma pessoa quebrar o ninho, o marimbondo deve correr atrás das pessoas para picar. E cada um tem uma pessoa para picar e correr para pegar.
Será o fim do jogo quando todos forem picados pelo marimbondos e depois que o jogo terminar, pode trocar os papéis e dar prosseguimento da brincadeira. Então, ó, é como se fosse um pega-pega, né? Pega-pega. Então são 5, né? Aí escolhe um para ser o marimbondo da vez, aí você sai correndo atrás dos outros, porque vai provocar o ninho. E aí quando provoca, aí sai o marimbondo para picar os outros. Então é um pega-pega, tá? E é divertido, né? Bem divertido. Não sei. Ó, tem mais uma luta aqui, ó. Uka-Uka. Luta criada pelo povo Bacairi é praticada de joelhos e repleta de tradições e ritual. Atualmente é disputada entre lutadores de Professor, diversas lê lá em etnias do cima Xingu. aquele nome. Qual? Uka-Uka. Aqui. Uka-Uka. Hum. Para ser realizado, o mestre de cerimônias, o Kamaruya, chama os melhores lutadores que se dirigem ao centro do local. Lutadores, professor? Lutadores. Lutadores? Você falou lutadores? Eu não. Que se dirigem ao centro do local da luta. Os dois adversários ficam frente a frente, ajoelham-se, giram em sentido horário e começam a lutar. Então eles fazem uma luta de joelhos, tá bom? Pessoalzinho louco. Ai, que dor nessa areia. Pois é, Se né? arrastasse. Deve ser Por muito quê? quente também. Deve ser muito quente. O Tá objetivo quente, é mas dolorido levantar. não vai ser. Ó, não, pior disso aqui, ó. O objetivo é levantar o oponente e depois derrubá-lo. Porém, isso não ocorre porque se o adversário consegue passar as mãos por trás da perna do rival, este costuma desistir antes do golpe final. Então, se você levanta a pessoa, ele levanta e derruba ele com tudo no chão. Ai. Deve doer mais ainda, né? Coitado. E aí, essa luta aí, ele envolve muita... É tipo você abraçar a pessoa assim e você jogar ela pra trás desse jeito. Assim, Mais ou como menos se fosse isso. fazer uma coach. Mais ou menos Uma isso. coach de trás. Esse já é mais agressivo, né? Agressividade. Ó, então nessa luta aí eles fazem um ritual, em homenagem aos mortos, tá? Já Então, vai vamos lá. criar live. Professor, eles multiplicam os mortos. Multiplica não, eles fazem homenagem. Multiplica, é ótimo. É verdade, multiplica os mortos. Sacrifícios serão Olha lá. necessários. O Que isso, Uka-Uka, Fernando? Ficou presta atenção, parecendo ó. a Samara. O Uka-Uka faz parte de um ritual tradicional, geralmente realizado após o Kwarup, ritual de homenagem aos mortos. Kwarup? Para se prepararem Não é para a corona? luta, os competidores devem fazer jejum na noite anterior à disputa e nem um deles pode dormir, pois, segundo o ditado local, quem dorme sonha e perde a luta. Quando um jovem menino ou menino decide lutar ao Uka-Uka, ele passa por um período de treinamento que inclui reclusão na oca com saídas apenas para os treinos. A preparação compreende alimentação específica, práticas como para o ganho de força, uso de ungüentos e chás e fortalecimento psicológico, realizado por meio de contação de histórias e orientações para a vida e sobre a tradição do grupo. Se um lutador de Uka-Uka ser um lutador de Uka-Uka é uma grande responsabilidade para o jovem e motivo de orgulho para a família. Então tem toda uma preparação antes de fazer essa luta, né? Então eles ficam reclusos dentro da oca, recebendo as orientações, comendo comidas específicas, fazendo as preparações. Antes da luta eles não dormem, né? Porque ele falou, se ele dormir, ele vai sonhar e vai perder a luta. Então é uma tradição deles. Enzo, respondendo professor, sonhar? Pois é, né? Se ele sonhar, ele perde. É a crença deles. Enzo, o que é jejum? Não podemos julgar. É você ficar sem comer durante um tempo. Isso é jejum. Jejum? É, Ele não sabia o que era isso? não. Isso é Eu acho que jejum, um dia eu tá? vou ter que ficar de jejum. É tipo uma abstinência. Você tá jejum. comendo demais, né, Enzo? Ó, seguinte, gente, eu vou finalizar Não é essa que eu como primeira demais, parte eu tô aqui. com muita- eu É tô tipo com uma muita- abstinência, sabe?
É, tipo isso aí. Você Mas não precisa esquece ficar o quando... dia inteiro, né? É meio pior- período O só. pior é que quando você fala que tá de Ah. jejum, aí que dá mais vontade de comer ainda. É verdade, isso é Coitado dos psicológico. caras, como é que vai lutar sem comida? Ó, eu vou Vai ficar finalizar aqui. magrelo. Vou finalizar aqui agora e daí vocês entram no próximo link, tá? Tchau pra vocês. Tchau. Aí vai ser brincadeira? É.